ontem, bem-vindo a todos os irmãos. Jesus é o Senhor. Hoje o Senhor separou essa reunião maravilhosa. Até esse momento o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, porque manifestou nos irmãos o seu poder. Hoje nós tocamos no Senhor. Ninguém aqui discorda disso. Ou seja, todos nós tocamos no Senhor. E nós vamos sair hoje com um brinde. A nossa salvação renovada. Ó Senhor Jesus. Somos salvos continuamente e hoje declaramos isso para todo o universo. Ó Senhor Jesus. Se os irmãos perceberam, ultimamente o Senhor tem falado muito sobre a importância da vida de Deus dentro do homem. Se você observar as mensagens que foram dadas na conferência em Sumaré, eu vou até me arriscar que a partir da 10ª para frente foi só sobre a vida de Deus, a importância da vida de Deus na nossa vida. Semana passada eu fui agraciado de estar na conferência em São Paulo, na mensagem 15 a 16, e eu toquei muito no Senhor. Assim como ontem, assim como semana retrasada também, as palavras do Senhor têm sido muito acessíveis a nós. Nós devemos aproveitar esse momento. Eu estava considerando qual é a estratégia de Deus em falar sobre a vida dele dentro de nós. Qual é a real intenção de Deus em insistir que eu e você tenha comunhão com ele e desfrute a vida dele na plenitude. Qual que é a estratégia dele? Qual que é a intenção dele? A única coisa que vem à minha mente, limitada, porque a gente não consegue compreender os propósitos de Deus, a única coisa que vem à minha mente é que a volta do Senhor está muito próxima. Ele está acelerando o seu crescimento em nós para nos preparar para formar definitivo os seus vencedores, para lutar com ele nos próximos dias. Você está preparado? Quem está preparado? Se você olhar para o espelho hoje assim, se você chegar num espelho de corpo inteiro e falar assim, estou vendo um homem santo ou uma mulher santa, você consegue proferir isso? Você consegue se julgar completamente santo? Mas o Senhor precisa de que nós nos santifiquemos. Ele quer que a nossa vida seja santa, assim como Ele é santo. Assim, duas vidas santificadas, duas vidas no mesmo patamar, o Espírito tem poder, não tem confusão, não tem diferença. Se um vai para a esquerda, o outro vai também. Se um vai para a direita, o outro vai também. A direção de Deus ela é perfeita. Então nós devemos ter comunhão com o Senhor. Eu não sei o que fazer, irmãos, porque a mensagem 16, que foi a última que foi proferida e publicada no YouTube, se eu contei direitinho, tem 58 citações de versículo, e alguns deles mais do que um versículo. Então não dá para a gente fazer uma passagem sobre tudo. Vamos tentar concentrar naquilo que culminou a conferência em São Paulo. Primeiro, o irmão explicou de forma muito clara que nós somos um vaso para conter Deus. Também somos uma terra onde uma semente foi semeada. E essa semente caiu nos nossos corações. E nós lembramos da parábola do semeador. Se a boa terra é de fato boa terra, e se eu pego aquela semente e a recebo, ela germina e ela dá fruto. E ela é fecundada. Depois o irmão aprofundou sobre o reino de Deus. Deus precisa estabelecer seu reino na terra, mas ele precisa de pessoas adequadas para reinar junto com ele. Hoje aqui, por exemplo, o Benício, na idade que ele está, não tem nenhuma capacidade de reinar. Mas talvez o irmão ali que é mestre, ele tem mais capacidade de reinar do que nós, certo? Mas o Senhor procura esses que estão prontos. Quem se candidata? Quem é que pode dizer que está pronto? E isso ele faz através da sua palavra. Através de Jesus corporificado na sua palavra. Através do poder da sua palavra. E entrando no coração do homem, essa semente ela pode germinar. Também nós vemos em João 15 uma figura da videira verdadeira. Que tem a simbologia de o que é a raiz ser a coisa mais importante. Nós na videira verdadeira, nós somos simplesmente um ramo.
Se eu não der fruto, o que faz o lavrador? Vai e corta. Então, qual é a minha obrigação? Dar fruto. Qual é a minha necessidade? Estar conectado na videira para eu receber a seiva divina. Depois, prosseguindo, falou-se sobre a questão de nós acreditarmos, de nós darmos credibilidade às coisas de Deus. Ontem eu tentei explicar, não sei se ficou claro, mas crer é muito necessário para executar a obra de Deus. Crer e usar a fé paralelo, ou seja, usar os dois, crer e usar a fé, o poder da fé, nos faz obedecer. Então, o erro do povo de Israel não pode ser repetido por nós. O povo de Israel não entrou na terra prometida por uma questão de coração duro e por uma questão de incredulidade. Isso não pode acontecer. Se vocês querem acompanhar comigo, Hebreus 3, 18 e 19. Vejam quanto é importante e relevante a questão de crer no Senhor. Hebreus 3, 18. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso. Aqui ele está falando do povo de Israel. Senão contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, nós devemos nos proteger disso e crer no Senhor. E, consequentemente, nós vamos obedecer. O que se mais fala na palavra? A questão da prática. Né? A palavra não pode ser somente um alimento para nós, para nos suster. A palavra ela tem que ser útil para executar o poder na qual ela lhe foi confiada. Somente obedecendo, praticando, é que nós podemos ter experiência do poder da palavra. Muito bem. Eu não falei, mas essa mensagem 16 já é entrando no segundo capítulo da primeira carta de Pedro. E podemos ler, antes de entrar no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, Tessalonicenses 2,13, fala o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando em vós os que credes. Então, do lado da palavra não tem nenhuma ação. Ela está pronta para operar em nós, eficazmente. Mas é aos que credes. Também posso ler também Efésios 1, 19, vale a pena? Aqui o contexto é do poder de Deus, ao qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, de novo, do lado do Senhor, não tem nenhuma ação. Se nós cremos, nós podemos experimentar essa força, esse poder e ser eficientes e eficazes. Né? Último versículo sobre esse contexto, está em Hebreus 3,18. Aqui o ponto-chave é a desobediência. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Não quero ser um desobediente. Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe e nos dê capacidade para obedecer através do crer e usar nossa fé. Muito bem. Depois tem Hebreus 4:1 que fala da promessa, que eles não entraram no descanso. Depois tem o 2 que fala também que foram anunciadas boas novas, mas eles não ouviram e não lhes aproveitou, e porque a fé não lhe foram confiada. Mas entrando no primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nós temos o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e do dolo, que de hipocrisia e de inveja,
e de toda sorte de maledicência. Por enquanto, o versículo 1. Essa semente que brotou, irmãos, ela sendo alimentada pela palavra, ela cresce até se expandir, suficiente para alcançar a nossa alma. A nossa alma ainda não está preparada para ser usada pelo Senhor. Nós temos muita instabilidade, né? Nós somos ainda sensíveis ao engano. Nós ainda temos perturbações na nossa mente que nos desviam do foco que deve ser o nosso coração amalgamado com o nosso espírito. Mas para que essa semente possa crescer e germinar, Pedro recomenda que nós deixemos toda a maldade e o dolo e a hipocrisia e a inveja, que é a raiz. Toda sorte aqui pode ser traduzido como a raiz de toda a maldade. Irmãos, a essa altura, o Senhor trazer versículos dessa forma para nós, é meio estranho, né? Samuel brincava com o Everaldo que o Everaldo é mais antigo do que ele na vida da igreja, né? Dinossauro. A essa altura, com 20, 30, não sei quantos anos de vida da igreja, o Senhor ainda alertar a cada um de nós que nós devemos lançar fora toda a maldade, toda a hipocrisia. Hipocrisia é a arte de iludibriar, ou seja, aquilo que você acha que é, mas não é. O que é falso. O que é dolo? Dolo aqui é aquilo que eu tenho intenção de fazer mal. Eu tenho intenção de trazer um dano a alguém. Uma irmã compartilhava comigo de um contexto qualquer. O contexto era chaveiro. Olha para você ver como que as coisas são tão ridículas. E essa irmã falou assim, não, mas isso vindo daquele irmão, aí começou a falar mal. Quer dizer, existe ainda uma mágoa, um sentimento que precisa ser tratado. Esse sentimento, essa maldade, pode trazer um dolo, né? Do outro lado, quando a gente vê algum irmão fervendo no espírito, fervendo com sua alma brilhante, com seu corpo quase glorificado, né? Você fala assim, puxa, mas aquele irmão está exagerando, não é assim? Isso é inveja, imagina. Irmãos, é um alerta que Pedro faz a nós que nesses últimos dias. Deus é santo e que exige que os seus filhos sejam também santos. Porém, a santidade não vem só de mera regra comportamental, mas sim pelo fato de termos a mesma vida do Pai. A vida santa nos dá poder para ter a vida de amor fraternal não fingido. Essa é uma descrição da mensagem. O não fingindo é aquele que de fato você ama, né? Eu não preciso enganar ninguém. Não vai dar tempo de ler, mas depois, se vocês quiserem, 1 Pedro 1,18, fala que para ter a vida santa, nós precisamos despojar da velha natureza, dos costumes, daquilo que é o nosso passado. Na vida da igreja, por exemplo, nós estamos praticando coisas diferentes, tomando a palavra por imersão, por exemplo, que no passado a gente falava que era ruminar. De qualquer forma é a palavra, é um meio diferente. Então, eu tenho que despojar das coisas velhas, mesmo que as coisas velhas sejam religião, que não é um pecado grosseiro, mas é um negócio que pode atrasar a volta do Senhor. Nós devemos desfazer de todas essas situações. Em 2 Timóteo 3, 2, vamos ler? Se abriu ali, podem ler, por gentileza, para a gente ganhar tempo. Pronto. Aqui tem uma lista de coisa negativa que vocês conhecem bem o contexto. Eu só trouxe para vocês lembrarem, se puderem ler. Essas coisas de fato não poderiam estar no nosso meio, no nosso viver. Não? Devemos fugir de toda essa situação. Senhor Jesus. Depois em 1 Pedro, para terminar esse contexto, por que da necessidade de ter uma vida santa? Porque o preço que foi pago para mim e para você ser salvo foi comparado ao ouro, a uma moeda valiosíssima.
Isso está em 1 de Pedro 1,18, se vocês quiserem ler depois. E isso é um valor incorruptível. O que significa isso? Deus não tinha má intenção em comprar aquilo. Ele não queria, ele não tinha segundas intenções ao nos comprar. Eu vou comprar porque ele vai ser o meu escravo um dia, eu não tenho nada para fazer com ele. Não. É o contrário, ele comprou porque ele falou assim, aquela é muito valioso para mim, então eu tenho que pagar o preço de uma vida, que é o próprio Senhor Jesus, para que ele seja o meu cooperador, e seja a minha expansão. Pois bem, voltando no 1 Pedro, versículo 2 agora, capítulo 2, versículo 2. Falando assim, dessa maneira que eu estou falando, uma reação que nós podemos ter é querer, né? Eu quero ser cooperador do Senhor, eu quero ter uma vida santa, eu quero despojar do velho homem, eu quero me livrar de toda maldade. Mas eu preciso mais do que querer. Versículo 2, vamos ler? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, Senhor Jesus, eu tenho que desejar, é um pouco mais intenso do que querer. Como criança recém-nascida, é um bom exemplo. Ela precisa de se alimentar, ela bota o trombone no choro, né? Ela chora e até que ela seja saciada. A Bíblia é muito econômica, irmãos. Eu, de vez em quando, eu falo isso, que eu gosto muito do português. Eu vejo as palavras, eu fico no mesmo momento viajando e tentando entender o que significa tais coisas, o que isso quer dizer para mim. Ou seja, eu preciso querer isso muito, mas muito, eu preciso desejar muito. Para quê? Para que eu possa ter um crescimento para a minha salvação. E essa palavra, esse leite, cadê? Deixa eu pegar exatamente ardentemente como quem é nascido, o genuíno. Essa palavra genuíno, o irmão explica que no grego é adolos, ou seja, é algo que não foi adulterado ou não foi misturado, um rica grau de pureza. É a palavra 100% pura de Deus. Essa palavra nos faz crescer. Senhor Jesus. Depois no versículo 3, podemos ler também? Podem ler? Aqui a palavra bondoso é meio provocativa. Se você ainda não acredita que a palavra pode te alimentar, você não acredita isso? Pensa que o Senhor é bondoso. Quando o Senhor faz isso para nós, não é por nosso merecimento, né? Ele faz isso por 100% por misericórdia. Porque Ele sabe que nós não somos capazes, então Ele demonstra a sua bondade para conosco, para podermos experimentar dEle. A partir do nosso crescimento, Deus também pode fazer nós nos tornarmos de um material inútil para um material útil. Isso está no versículo 4. O que eu quero dizer? Pedras úteis, pedras que vivem. Os irmãos lembram que em algum momento nós já fomos comparados ao barro? Numa construção, e principalmente a construção de edifício, o barro não é tão útil. Aliás, eu acho que nem é aplicado, nem mesmo para rebocar. Ou seja, barro para um edifício não é útil. Então Deus tinha que dar um exemplo de uma coisa que é extremamente útil, que são pedras. E o Senhor está nos transformando em pedras que vivem. Olha o versículo 4 como diz: chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdote santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa intenção de Deus em de nos transformar em pedras vivas, ela tem uma finalidade para edificação. A primeira pedra e a pedra mais importante nesse edifício é chamada de pedra angular. Os irmãos lembram desse versículo? Qual versículo que é? Senhor Jesus. Atos 4:9, por favor, verifica se é. Essa pedra angular é uma pedra de esquina, não é? O que leu o 4:9? Perdão, irmãos, eu queria citar o versículo, acabei não notei. Visto que hoje somos... Não é. Então, desculpem, não é esse. Mas a pedra angular, se vocês lembram da passagem que já foi explicada, a pedra angular, ângulo significa junção. Pedra de canto, ou pedra de esquina, ou pedra de suporte, são definições também de pedra angular. É muito usado para iniciar uma construção. Você tem um terreno já plano, você vai fazer as marcações, aí você escolhe um lugar para começar o ponto zero. Não é assim, irmão Zé Lopes? Ao escolher aquele ponto zero, ele vira uma quina, ele vira uma referência. A partir dali você faz a metragem Y, X, e se você precisar, a Z, no plano da parede. Ela também faz a junção de duas quinas, ou seja, um edifício ele é apoiado sobre as bases. E a pedra angular é ainda, esse ângulo que é criado na fundação, é o que mais recebe o peso. Em outras palavras, nós somos diversas pedras vivas, somos pequeninas pedras. Se nós nos edificássemos mutuamente sem uma junção, poderíamos ser um montão de pedra e não um edifício. Aí o Senhor Jesus, com muita sabedoria, foi a pedra angular, no qual nós podemos ser edificados sobre ele e com ele. Atos 4:11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Maravilhoso isso aqui, irmão. Essa história aqui ela vai falar dos judeus que rejeitaram o Senhor, e depois o Senhor veio para os gentios. Por misericórdia, abriu porta para nós, para sermos edificados. Muito obrigado, irmão. Jesus é o Senhor. Continuando, irmãos, 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aqui estava corrigindo uma distorção que existia na igreja em Coríntios. Ele dizia que nós precisamos ser edificados. Mas olha, cada um veja como edifica. Não é um querendo subir a construção e outro lá querendo tirar a pedra da construção. Ou seja, nós temos que crescer mutuamente para que esse edifício seja expressivo. Também já falei também sobre a lavoura de Deus, onde que o Deus cultiva com prazer, né? Outro motivo também de ser edificados é a função dos irmãos que cuidam de nós. Efésios 4:15 fala aqui, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Várias coisas desse mesmo versículo, mas o último que nós ouvimos é a coalizão. Coalizão, né? É que é a trama e a urtidura. Nós somos edificados nesse amarramento que é o amor do Senhor. Ó Senhor Jesus. Voltando lá para Pedro 1:3, por favor. Desculpa a correria, mas são coisas interessantes.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja o Senhor. Tudo isso que nós estou dizendo, irmãos, essa necessidade de ser edificado, de edificar, é somente por misericórdia do Senhor. E só foi possível porque o Senhor morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito e hoje está dentro de nós. Oh Senhor Jesus, louvado seja teu nome. 1 Pedro 1,23, eu dizia da moeda que nós fomos comprados, pois fostes como regenerados. Aqui é mais para dar sequência, porque a ressurreição do Senhor Jesus dentro dos mortos o tornou o Espírito. Mas nós fomos regenerados, não de semente corruptíveis, mas incorruptíveis, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Mais um versículo de 2 Pedro 2,5. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdote santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu até diminuí a velocidade aqui porque esse é um dos versículos muito importantes dessa mensagem. Muito bom, nós somos lavoura de Deus, Deus cuida de nós para o nosso crescimento. Também somos pedras que vivem, estamos hoje edificando um edifício e um edifício que cresce, mas é muito legal. Mas esse versículo 2 aqui, do 1 Pedro 2,5, fala que nós que somos pedra que vive, somos edificados. Muito bom. Para quê? Para sermos sacerdotes santos, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, para o nosso serviço na vida da igreja. O nosso serviço sacerdotal. Quando nós estamos aqui na reunião, hoje não deve ter nenhum visitante, mas quando nós estamos aqui, nós precisamos nos atentar porque nós somos sacerdotes. Se precisar de fazer um serviço sacerdotal a quem nos visita, estamos preparados. Mas também aquele irmão que precisa de auxílio. Se precisamos fazer um serviço para auxiliar aquele irmão, estamos preparados. O que aconteceu hoje, a múltipla ação, vocês viram que foram vários irmãos que serviram hoje. Certo? Não posso citar para que o Senhor possa guardar o coração de todos. Mas foi múltiplo. Isso é um serviço sacerdotal. Louvado e santo e agradável a Deus, e todos executados por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo 3,15. Toda vez que cita um versículo de Timóteo, eu lembro que Timóteo era um jovem e a intenção da carta a Timóteo era Paulo cuidar daquele jovem, né? Toda vez eu tenho essa lembrança. Mas olha o que ele fala no 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso aqui, irmãos, é muito maravilhoso. O que eu quero exemplificar é que nós, na vida da igreja, nós precisamos servir. Precisamos levantar, falar um versículo, falar um hino. Enchei-vos do Espírito de Deus, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Esse versículo não é esquecido. Ele é um versículo para ser praticado. Também no serviço nosso da vida da igreja, nós podemos servir o Senhor através das nossas ofertas. É também um serviço agradável a Deus, né? E o Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Outro versículo, segundo Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce
para santuário dedicado ao Senhor, e no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quem já tirou férias e já ficou hospedado em hotel, é gostoso, não? Bom, depende da qualidade do hotel, do grau do hotel. Você tem uma cama grande, lençóis limpos, conforto, né? Você pode sair, deixar bagunçado que depois tem que ir com a rua. Mas por mais que você fique desfrutando uns 5 estrelas, por exemplo, não é a sua habitação, não é a sua casa. Ah, mas eu moro lá no fim de Hortolândia, lá não sei aonde, e eu tenho uma casinha muito petitinha. Mas lá é o lugar de habitação. Ali onde a sua vontade você prevalece, né? Assim é Deus, assim é a igreja. O investimento do Senhor na vida da igreja é para que ele tenha uma habitação, aonde ele pode dizer: aqui eu me sinto seguro, confortável, estou entre os meus, né? É um descanso. Ó Senhor Jesus, vamos dar esse descanso ao Senhor. Vamos dar um descanso ao Senhor. Vamos aproveitar um versículo agora então com essa frase. Apocalipse 5:9. Esse aqui, se todos podem ler, é uma declaração. Não sei se vocês leram meio tímido, mas o Senhor é digno de abrir os livros, os seus selos, porque ele foi morto e com teu sangue me comprou. Deus, ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. E hoje eu não sou mais um Zé Ninguém, né? Eu não sou uma tribo qualquer, eu não tenho diferenças de língua, nós não temos mais distinção de povos e nações, mas nós somos nosso Deus e nos constituíste reino e sacerdote, e nós reinaremos com ele sobre a terra. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esses serão aqui somos nós. Em nome de Jesus. Nós que não tínhamos esperança nenhuma, nenhum futuro, por misericórdia do Senhor, ele nos deu salvação e hoje nós somos um com ele. Romanos 9:25, para a gente terminar, fala o seguinte: assim como também diz em Oséias: chamei povo meu os que não eram povo meu, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Que certidão maravilhosa e que certidão de salvação. Somos chamados filhos do Deus vivo. Irmãos, essa era a porção para hoje. Desculpa que foi corrido, mas eu recomendo os irmãos. Não sei se eu posso falar o nome da irmã. Não vou falar não. Vou falar que o marido dela me disse. Não é fofoca, é testemunho. Uma irmã que ouve as mensagens quase todos os dias. Eu vou falar quase porque eu não posso falar que ela é todos os dias. Ela constantemente está ouvindo as mensagens. Está fazendo os afazeres de casa, está lá ouvindo as mensagens. Irmãos, eu encorajo vocês a ouvirem. Encorajo muito, de verdade, encorajo muito. Se vocês não têm acesso à transcrição da mensagem, vocês têm as imersões. As imersões são o extrato, ou seja, mais refinado ainda daquilo que foi falado na mensagem. Mas se você quer referências de versículos, a transcrição lhe te dá todos os versículos. Por que eu enfatizo isso? Como eu disse lá no início, o irmão tem falado muito sobre a necessidade de nós vivermos a vida santa e uma com o Senhor. Então nós precisamos disso. Eu dei ali uma ouvida um pouquinho, a mensagem que foi falada em Cuiabá. O irmão está dando sequência exatamente nesse falar. Então, semana que vem, nós vamos ser agraciados de novo em falar da vida de Deus. Acabou?
Amém. Não é ninguém. Eu não sei se o nosso horário acabou, mas eu preciso dar 2 avisos. Uma coisa é que a gente precisa concordar agora. Semana que vem é as eleições. Nossa reunião está marcada para amanhã, de manhã.